Nossos telespectadores, boa tarde, mais um DNA, hoje um DNA muito especial, muito bonito inclusive, porque nós vamos entrevistar José Tadeu Silva, o presidente, na verdade o fundador da Casa do Caminho, uma instituição filantrópica que nessa quinta-feira faz 30 anos de serviços prestados à comunidade. Tadeu, um prazer receber você aqui no nosso programa. O prazer é todo meu. Boa tarde. Agradeço. Tadeu, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é a seguinte. O senhor, desde menino, tem uma vida integralmente dedicada à caridade. O senhor não é casado, tem 55 anos e não tem vida social, é uma dedicação plena. Por quê? Eu comecei com minha mãe, ela fazia esse trabalho nas periferias, de dar banho nos pacientes, limpar as mazelas, e ela contava comigo, eu era o secretário dela. Acompanhei minha mãe toda a minha infância, uma parte da minha adolescência, e depois veio o desencarne dela, que foi um câncer de mama, e depois disso eu fui ampliar o trabalho dela, que foi a fundação da casa, 22 de abril de 80. Cedi meu quarto para 2 paralíticos e ali começava a Casa do Caminho. Então, peraí, o senhor morava com a sua mãe e o senhor cedeu o seu quarto para cuidar de 2 paralíticos? Exatamente. O meu pai também desencarnou jovem, ele teve um AVC com 42 anos e eu acabei de fazer o estágio com ele, porque ele ficou acamado 2 anos e meio. E nesse intervalo, minha mãe já tinha desencarnado, assim que meu pai também desencarnou, é que eu fui ampliar o trabalho da minha mãe, que foi a Casa do Caminho. Cedi meu quarto e lá começou a Casa do Caminho. Mas eu fico muito curioso, como assim cedeu seu quarto? O senhor convivia na rua com aquelas pessoas, o senhor foi apresentado a elas e simplesmente levou essas pessoas para casa? É porque eu já tinha uma pequena experiência com periferia, com pessoas doentes, que minha mãe, eu fazia isso junto com a minha mãe. E depois disso eu encontrei uma menina que era deficiente mental, presa numa corrente, e fiquei muito sensibilizado. Essa foi a primeira paciente que está na casa até hoje, né? Essa foi a minha primeira paciente e a partir daí começou. Quando eu menos percebi, tinha enchido a sala, mais os 2 quartos, a cozinha, né? E uma coisa muito natural. E o que os seus pais achavam disso? Os meus pais já estavam desencarnados. Meus parentes ficou assustados, minha avó, meus tios, meus irmãos. E eu já estava mais ou menos preparado que eles iam ficar um pouco contra. Eles queriam que eu vivesse minha vida, aproveitasse a vida, né? E normalmente as pessoas não têm muita noção desse chamado, né? Ou seja, dessa vontade que a gente tem, que nada consegue atrapalhar. Eu falo que é um convite irresistível. Me fala sobre esse convite. Quais são as sensações que o senhor sentiu para começar esse trabalho? Eu falo que o convite é irresistível porque com 9 anos de idade eu já falava com minha mãe que minha tarefa seria essa, né? Que eu ia fazer esse trabalho. E você vê que Deus de criança eu já tinha essa convicção muito forte. E no integrar mais com a comunidade, com o problema das pessoas, com as enfermidades, eu percebi o tamanho da minha sensibilidade, né? Que daria para tocar esse trabalho com tranquilidade, porque eu tinha esse material que é importante, né? Para as pessoas que não conhecem, a Casa do Caminho hoje é uma instituição que tem 300 pessoas sendo atendidas diretamente e é uma referência aqui na região porque presta um bom serviço para todos, mas a gente está vendo que começou de forma muito intuitiva, muito simples, de uma forma muito amorosa. O senhor tem formação na área? Como que o senhor faz esses atendimentos? Eu não tenho nenhuma formação na área. Eu falo que o aperto, né, faz a gente aprender um pouco de medicina, ser um pouco médico, um pouco enfermeiro, um pouco administrador, até porque a casa hoje acabou sendo uma empresa grande, porque nós temos lá quase 300 funcionários, né, tudo registrado, então administrar também não é fácil. Evidente que eu tenho uma equipe muito boa que me ajuda também. De médicos, né? psicólogos. De médicos, psicólogos, de
de administração também, né? Mas a gente acaba aprendendo um pouco de cada coisa, né? É a necessidade, né? Por falar em aprender, o que é que o senhor aprende com os doentes? Eu falo sempre às pessoas que a Casa do Caminho é uma escola muito boa, porque é uma escola de amor. Todo dia a gente aprende uma lição nova ali dentro, de pessoas que estão bastante enfermas, mas nem por isso perdeu a alegria, perdeu o ânimo, pessoas que continuam gostando da vida. E o objetivo maior da casa é despertar as pessoas para esse lado do amor, da alegria, desse compromisso com a própria vida, e nós alcançamos esse objetivo. A gente faz muita questão de trazer para dentro da casa muita coisa que desperta o belo, como fontes, jardins, tem até gangorra para gangorrar, sabe? É muita coisa interessante, tem a Casa do Caminho. Tudo isso traz assim uma vida nova para as pessoas. E nós tentamos aí dar o máximo de dignidade para esses enfermos. Inclusive na Venezuela há uma palavra que se chama pava, que diz respeito à ideia de que as coisas feias tendem a trazer azar, e as coisas belas trazem sorte. O senhor concorda com isso? Ah, com certeza, né? Eu falo muito para as pessoas que a Casa do Caminho é mais um hospital, mais uma instituição, o Brasil está cheio. Então a gente tem que fazer uma coisa diferente, não para ser melhor do que os outros, mas para que possa, junto com esse trabalho de hospital, ver o lado humano das pessoas, né? E trabalhar essa essência. Porque não tem nada mais curador do que o amor. E o senhor se cobra muito? Me cobro muito porque eu falo que cada dia naquela casa é um novo dia, né? É um novo dia que a gente está sempre cobrando, sabe se eu estou fazendo tudo que posso, que eu poderia fazer, né? Ou seja, eu estou fazendo, eu não poderia fazer mais. Essa cobrança realmente ela não é nem muito boa. Porque essa autocobrança, né, ela acaba assim, ser cobrado não é bom, mas ela é muito automática, de estar revendo se eu não poderia fazer mais um pouco. Por que o senhor escolheu precisamente o assistencialismo para poder cuidar das pessoas e, por exemplo, não optou por seguir uma carreira política, onde seria possível propor políticas de saúde pública e ajudar mais gente? É porque o meu trabalho, a minha tarefa é de doação. Eu percebi Deus a primeira vez, né, que eu senti que era isso. É um trabalho de doação, alguma coisa que pudesse gratificar meu coração. E esse trabalho é muito importante. Eu falo muito uma mensagem para as pessoas, a caridade beneficia mais quem a pratica do que aquele que a recebe. E eu sinto isso nesses 30 anos. Eu recebo muito mais do que eu dou para aquela casa. O senhor é espírita, inclusive um médium respeitado na região. O senhor tem algum mentor espiritual? Eu sou kardecista, né? Nós estudamos as obras, né? A mediunidade aflorou ainda muito criança, que levou até minha mãe para a doutrina, né? Minha mãe era cristã, não tinha religião, gostava de fazer a caridade, praticar a caridade, mas não tinha religião. E ela acabou indo para a doutrina espírita porque a minha mediunidade foi aflorando, e ela não teve outro caminho, né? Então tem essa parte aí muito gostosa da vida, que é o exercício da mediunidade. E isso as pessoas de fato têm muita curiosidade. Como é que um médium começa a perceber que tem esse tipo de habilidade? Isso começa em criança, porque no começo a família acha que não é muito normal da cabeça. Porque você começa a conversar com tanta gente à sua volta, né? Minha mãe, ela relatava que eu brincava o dia todo com pessoas, né? E conversava com muita gente o tempo todo. E isso já preocupa a família. Já a família começa a pensar que você não é muito normal da cabeça. E depois é que vai descobrindo que é uma mediunidade e que tem que buscar a fonte, né? Que é essa doutrina. Todos os crentes têm os seus momentos de dúvidas e de negação, inclusive, da própria fé. Quando e como isso aconteceu com você? Olha, assim, falando assim do fundo do meu coração, nunca passou pela minha cabeça de desistir. Os 10 primeiros anos da casa foi um desafio muito grande, tudo improvisado, tudo muito simples, né? E
a gente conseguiu enfrentar essa luta, eu com meus companheiros, né, de enfrentar esse sacrifício, esse desafio, sem, em momento algum, pensar em desistir. Muito pelo contrário, como eu disse, a Casa do Caminho, cada manhã renascente, é uma vontade nova de fazer e de continuar fazendo e fazer cada vez mais. O senhor espírita acredita em reencarnação, evidentemente, mas, numa hipótese, se o senhor não tivesse certeza da reencarnação, se pudesse ver uma vida só, o senhor continuaria fazendo isso tudo que o senhor faz nessa vida? Continuaria fazendo, com certeza. Eu falo muito para as pessoas, não tem nada melhor na vida do que fazer o que você gosta. Né? Então, aquele trabalho é um trabalho praticamente de 24 horas, né? Porque eu moro na instituição, né? E o mais interessante é que eu tenho que dividir meu tempo para assistência fraterna, que é essa empresa hoje, né? Que é a instituição de assistência, e o meu lado de assistência espiritual também, que é um trabalho que cresceu muito. Então, eu consigo conciliar esses dois lados. Pois é, isso é importante. Como é a sua rotina? Como é a rotina de alguém 100% dedicado à caridade e à mediunidade? A rotina, ela é assim, dormir pouco. Não tem jeito de dormir muito ali naquela casa, né? E meu organismo já foi preparado para isso. Eu durmo muito pouco. Eu durmo o mínimo do mínimo. E isso não me atrapalha. Eu fico bem no outro dia. E com isso você trabalha dobrado, né? Porque dorme pouco, né? Então é muito gostoso. Tenho uma saúde muito boa. Cheguei nos meus 55 anos com uma saúde que não tem nada a reclamar, só agradecer. E então dá para fazer ainda um trabalho bom na casa, sem assim reivindicar férias, folga, né? Você entra naquela não tem férias? Por enquanto não foi preciso, sabe? Eu falo com o pessoal, o dia que for preciso eu vou tirar as férias. E no seu atendimento espiritual, existem muitos pedidos descabidos, pedidos muito malucos? Tem, né? Acaba tendo, né? Hoje o meu trabalho, eu atendo todo mundo, mas a gente resumiu muito em depressão profunda, ideias de suicídio, perdas de entes queridos, que é uma fragilidade muito grande que as pessoas passam com esses 3 desafios, né? Atendo todo mundo geral, mas ficamos mais restritos a esse desafio para as pessoas aí, sabe? De sentar, de orientar, de conversar. Cada atendimento desse é 1h30, 2 horas, aí não tem tempo. É o tempo que for preciso. Nesses 30 anos de Casa do Caminho, qual foi a imagem que mais te emocionou? Olha, aquela casa ali, como eu te falei, é uma escola de amor, e são tantas passagens bonitas, né? O que mais me emocionou foi uma criança que eu adotei na época, que eu digo, foi para minha casa, né, com 2 anos de idade. Ele era muito rebelde e ele acabou assim virando um filho do coração. E ele foi melhorando, foi recuperando, não recuperou totalmente, mas ele conquistou todos nós da casa. Tanto é que depois ele foi desencarnar com 21, 22 anos, parece. E eu realmente senti a perda de um filho. Pela primeira vez eu senti a dor que passa um pai quando perde um filho. Então esse menino, ele marcou muito a minha vida e foi uma história de amor muito bonita, não só para mim, mas com todas as pessoas que faziam parte da casa. O senhor é muito conhecido também pelo abraço afetuoso que o senhor nunca negou, nem mesmo a pacientes contagiosos. O que o abraço significa para o senhor? É o abraço do coração. A minha mãe relatava que quando eu era criança, no braço, eu já via as pessoas, já soltava o corpo, né, para abraçar. E ela falava que eu abraçava as pessoas e apertava, né, aquele abraço muito apertado, né. E isso não parou, desde criança. Eu gosto de abraçar, eu chamo o abraço do coração. Então hoje, onde eu estou, né, seja em Araxá, na região, fora, no Brasil todo, esse abraço aí, as pessoas, a maioria já conhece e não perde esse abraço. Eu fico muito feliz de poder passar um pouquinho dessa coisa boa, dessa energia boa através do abraço. É legal. Tadeu, muito obrigado. Acho que foi um momento muito importante, muito bom para todos nós. Agradeço muito a sua presença e a sua disponibilidade. Agradeço a todos que assistiram ao DNA, com entrevista com Tadeu, e uma boa tarde a todos e até na próxima quinta-feira com Fabiano Fidelis, que vai ser o nosso próximo entrevistado.
Obrigado, Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde.